Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês mais uma parte da nossa playlist sobre o texto de Maria Louise Fonfrance, o processo de individuação no livro O Homem e seus Símbolos. E essa parte tem como título Ânimos, o elemento masculino interior. Como eu também já expliquei nos outros vídeos, essa é uma parte, que tá junto também, tá dentro desse texto, mas é uma parte desse tema, porque esse tema ele é muito amplo, muito complexo. Mas claro que aqui tem no canal e também no podcast outros vídeos, outros conteúdos que complementam também essa temática, que é o ânimos. Agora, vamos lá? O ânimos, assim como a ânima, apresenta o seu lado positivo e negativo. A ânima, como eu já falei no vídeo anterior, ela recebe, dentro desse aspecto individual, ela vai receber influências dessa figura da mãe. E o ânimos, por sua vez, esse caráter individual vai receber influências desse contato com a figura paterna. Lembrando que são figuras, pessoas que podem estar ali representando, essas pessoas, essas figuras, a figura da mãe como a figura do pai. É muito importante frisar que tem muitos aspectos que a ânima e o ânimo são semelhantes, porém eles vão apresentar também alguns aspectos distintos. Principalmente o ânimos, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, se a ânima já é complexa, o ânimos ele vai apresentar uma complexidade ainda maior, porque vai ter uma outra roupagem também, embora eles tenham sim alguns pontos em comum. Vamos lá. O ânimos, ele vai vamos dizer assim, se personificar, se externar em ideias, convicções incontestáveis, julgamentos e assim, apesar de apresentar meio que aparentemente até algum sentido, mas não tem muito propósito, é uma coisa assim até que sem muito pé nem cabeça, são argumentos que são confusos, pensamentos e julgamentos que no frigir dos ovos só vão atuar. Esses pensamentos e julgamentos, eles vão atuar de uma forma negativa na vida da mulher, porque vai distanciar mais esta mulher dos relacionamentos reais e dos homens reais. Isso eu já falei também na ânima, que acontece com o homem. Ele se distancia, essa ânima negativa vai fazer com que esse homem se distancie das relações reais e das mulheres reais. E o ânimos, por sua vez, ele vai fazer sim isso, mas fazendo com que essa mulher ela se distancie dos relacionamentos reais e, sobretudo, se distancie dos homens reais. E é assim um transtorno para a vida dessa mulher. Repetindo que quando eu tô falando mulher, falando desse sujeito que se identifica conscientemente com o ser feminino. Então, seu contraponto inconsciente vai ser o ânimos, então, voltando, aqui nesse texto vai apresentar alguns exemplos desse ânimos negativo, que prejudica aí as relações, que perturbam as relações, entre homens e mulheres. E entre as pessoas, falando entre seres humanos de uma forma geral. E um desses exemplos é o Barba Azul. Se vocês conhecem a história, esse Barba Azul ele é conhecido por matar todas as suas esposas, Ele apresenta esse aspecto negativo do ânimos, porque essa mulher ela não consegue ter um acesso, porque dentro da história é proibido para essa mulher que ela abra uma determinada porta, que ela não tem acesso à chave dessa porta. Há muitos segredos neste quarto e adentrar significa revelar algo de muito misterioso. E esse aspecto do ânimos negativo, colocando aí com analogia a essa história do Barba Azul,
Claro, gente, aí é esse outro lado. Isso não quer dizer que o ânimos ele representa essa maldade, essa negatividade. Psicologicamente falando, esse ânimos negativo, ele vai distanciar ainda mais essa mulher dessas relações de uma forma geral, mas sobretudo distancia essa mulher dos homens reais. Em termos mitológicos, aqui nesse texto, vai haver uma coisa bem interessante, como um exemplo, o mito da Perséfone por Hades. Hades é o rei dos mortos, né? Então aqui, colocando dentro desse aspecto, né, mitológico, esse ânimos representado pelo demônio, né? Pelo demônio, pelos reis dos mortos, algo que transtorna a vida do ser humano. E, nesse caso, falando aqui desse ser feminino. É muito interessante também, aqui falando desse termo um pouco mais mitológico, psicologicamente eu já pontuei aqui, né, porque transtorna as relações, o cotidiano desta mulher. E também tem exemplos aqui no conto de fada, ou seja, é um exemplo. Vai encontrar muito desse ânimos, seja ele positivo, seja ele negativo. E aqui no texto vai ter uma citação de um conto, né? O texto fala que é um conto cigano de uma mulher, né? Uma jovem mulher solitária, vivia ali tranquilamente, vamos dizer assim, sozinha, até que bate à sua porta um estranho, um homem desconhecido. E assim ela permite, né, esse contato, e durante algum tempo juntos, né, ela simplesmente decide saber quem é esse homem. E aí ela instiga e questiona, ele evita falar, ele evita dizer quem ele realmente é. E ele diz, né, é melhor eu não falar, né, não falar realmente quem eu sou, porque isso é muito perigoso, até para sua própria segurança, para sua vida. Mas ela insiste, até que um dia ele revela que ele é nada mais, nada menos que a própria morte. E neste momento, nesta revelação, a mulher realmente paga com a sua própria vida, porque ela é tomada por um horror, por um susto, por um pânico muito grande, e assim ela morre. Aqui é um conto, né, como um exemplo desse ânimos, porque é essa mulher em contato com essa figura masculina, misteriosa, mas que ali está representando o seu próprio lado masculino, né, interior, mas dentro desse aspecto negativo, né, desse ânimos que não é integrado, que não é assimilado. Um outro exemplo, mas dentro da literatura, é o livro O Morro dos Ventos Uivantes, que aí tem um personagem muito estranho, né, muito esquisito, Heathcliff, que é um personagem masculino que provavelmente representava o ânimos negativo da própria escritora. É muito interessante a gente observar nos contos de fadas, na mitologia, no cinema, na literatura, nas artes, essa expressão desse ânimos. É bem interessante perceber que me parece que esse ânimos negativo está ali mais presente, vamos dizer. É só um palpite meu, mas é interessante muito a gente ver também nos cinemas, nas artes. Vamos lá. Esse ânimos negativo, né, ele se personifica nessa mulher através de intrigas, pensamentos depreciativos, pensamentos destruidores, julgamentos e até de desejar a morte de alguém. Aqui no texto, Von Franz ela vai dizer que esse ânimos negativo, ele pode chegar até a estimular, a provocar o adoecimento do parceiro, né? Algum acidente, algo que claro, né? É algo que é nocivo
para a relação. E outra, não é apenas essa mulher com seu amante, com o seu companheiro, seu marido, mas muitas vezes as próprias mães. As mães com esse ânimos negativo, ele se apresenta, ele se personifica também nesse prejuízo nos filhos. Ou seja, são mães que elas estão ali prejudicando de uma certa forma esses filhos, agindo de uma forma destruidora e nociva para a psique desses filhos, né? Sabotando, diminuindo, afastando pessoas, criando intrigas, fofocas e coisas desse gênero. Von Franz vai trazer um exemplo aqui, né? Quando ela diz que encontrou com uma senhora, uma dama, né, aparentemente muito ingênua e muito respeitosa, mas que, né, ali por trás algo bem estranho acontece. E aí vem essa mãe e relata que perdeu seu filho aos 27 anos. E aí ela vai fazer um comentário um tanto quanto, né, estranho. Abre aspas. Ainda bem que foi assim. Ou seja, que ele se foi. Foi muito melhor do que ter perdido ele para outra mulher. Fecha aspas. Gente, aí dá para perceber esse caráter nocivo, destruidor desse ânimos negativo. O ânimos negativo, ele pode também se personificar nos sonhos, quando essa mulher ela começa a sonhar com homens, com bandos, né, de homens bandidos, de homens sujos, de homens fora da lei, de homens perigosos, criminosos, trazendo esse aspecto desse ânimos negativo. E uma característica importante de citar aqui é que essa possessão do ânimos apresenta esse caráter porque o ego não consegue naquele momento diferenciar esses pensamentos, né? Fazer uma distinção que esses pensamentos são seus ou não são seus. Ele não consegue fazer uma distinção e entender que esses pensamentos não fazem parte do ego, mas que são conteúdos do inconsciente, de outra, né, personificação, de outra entidade, vamos dizer assim, que não é oriunda da consciência, mas sim do inconsciente. E aí há essa possessão, né? O ego não consegue sair, né, dessa armadilha, vamos dizer assim, desse impasse, com esses pensamentos que coloca a pessoa num lugar inferior, de sem valor, e assim há uma alienação psíquica. Porque se aí o ego acredita que isso brota dele, então vamos colocar aqui como um exemplo mais prático. Essa mulher que é tomada por esses julgamentos, por essas ideias, por essas convicções incontestáveis. É muito importante frisar isso, porque para o ânimos negativo, né, para o ânimos, não há exceções. Ele não abre mão das suas convicções, das suas ideias, dos seus julgamentos, mesmo que ali não tenha nem pé nem cabeça, né, fora de propósito, mas é algo que fica ali, sabe, naquela teimosia, naquela fixação, e não abre mão dessas convicções. E aí, se essa mulher ela acredita piamente, é porque ela percebe que esses conteúdos partem dela, né, dessa consciência, mas não de uma outra entidade inconsciente, e ela não consegue diferenciar, né, fazer essa distinção, que é algo muito importante em lidar com esse ânimos, né, para integrar, para assimilar esse ânimos, é justamente fazer essa diferenciação, manter até, se possível, esse diálogo, né? O que é que esse ânimos que está atuando na vida dessa mulher, prejudicando as relações, trazendo essas convicções, o que é que esse ânimos pretende, o que é que ele quer, né? O que é que ele quer prejudicar, né? E mantendo essa distinção, esse distanciamento, vamos dizer assim, despotencializa esse caráter autônomo negativo do ânimos. E aí é uma outra história.
apresentar a outra face, né? Não é que a outra face ela desaparece, mas o que potencializa é o caráter criativo, construtivo e de mediador do ânimos, que é extremamente essencial para o processo de individuação desse ser feminino. Então, por que falar de processo de individuação? Falar de sombra, falar de ânimos, de falar de ânima. Porque está falando justamente desse confronto, dessa diferenciação. Porque se assim não for, essas figuras, né, essas figuras do inconsciente, essas personalidades do inconsciente, agem de uma forma autônoma e tende a uma alienação psíquica e tende a uma possessão, né? Então, e claro que isso impede, dificulta mais esse acesso a essa voz interior, a esse grande homem, o acesso à voz do self, né? Então, é de extrema importância, né? Então, quando ela traz aqui, eu acho muito interessante, traz alguns exemplos e fala cada passo ali do lado destrutivo, nocivo, né? Desse ânimos negativo, como também o outro lado da moeda, né? Que vira um lado e outro, mas que faz parte, que é essa função mediadora, né, do ânimos. E para fechar, porque esse vídeo, esse podcast, ele não é tão longo, porque muitos dos aspectos já foram comentados nos vídeos anteriores, mas, claro, complementando nessa parte específica do ânimos, ainda no texto, Von Franz vai trazer o exemplo do conto de fada, A Bela e a Fera, que é justamente esse exemplo da conscientização, né, vamos dizer assim, desse acesso, dessa assimilação do ânimos negativo. Enquanto negativo é a fera, é algo apavorante, que distancia, que causa medo ou repulsa. E quando é assimilado, transforma-se em um homem, né? Um homem belo e que potencializa nessa mulher todos os aspectos de criação, de construção, de sabedoria, criatividade, iniciativa, posicionamento, mas de uma forma mais integrada, né? Então, essa mulher ela consegue ter acesso a esse potencial de vida, né? Essa potência de vida do ânimos positivo. Quando esse ânimos ele é agregado, quando ele é assimilado, né? Aí colocando aí esse exemplo da Bela e a Fera, que é um processo que simboliza a integração do ânimos à consciência. Tá? Então, é um exemplo, né, esse conto A Bela e a Fera, que é um processo sofrido que leva tempo. O próprio conto, ele vai mostrar isso, que não é uma coisa assim, num passe de mágica rápido, que isso acontece. Vai haver etapas e etapas em que essa mulher, né, ela vai ali nesse processo de integrar esse ânimos. E que é um processo doloroso, sofrido, que leva tempo, mas que quando isso acontece, é como se fosse um jardim que floresce, né? Essa mulher, ela se vê no melhor da sua plenitude. Então, todos esses aspectos que esse ânimos positivo pode trazer, esses aspectos, eles brotam, essas características, essas qualidades, né? Então, vem aí a coragem, a posição, a atitude, a criatividade, a objetividade, a iniciativa e a sabedoria espiritual. Então, eu acho que esses são os principais pontos que eu gostaria de trazer para vocês dentro desse texto e que é uma das partes, né, de todo esse texto e que se complementa junto com os outros. Agora eu só vou agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, desse podcast. Agradeço do fundo do meu coração e eu espero encontrar vocês aqui nos próximos vídeos e podcasts do Alma Junguiana. Tchau para todos vocês!